Leia o texto a seguir e responda as questões propostas. Questão número 8. Vamos lá. Que neste 5 de outubro deixemos de ser tão 12 de outubro e sejamos mais 7 de setembro, pois só com muito 1º de maio o nosso Brasil não será um eterno 1º de abril. Então, olha, vamos inclusive refletir aí um pouquinho, porque nós estamos aí, né, na época de eleições, vamos começar as eleições esse ano um pouco depois, né, por conta de toda a situação da pandemia, mas outubro é um mês de eleições, né, nós sabemos disso, todo ano de eleição em outubro nós temos as votações e tal. Agora vamos pensar ali, olha, de amarelo, né, em amarelo nós temos algumas datas, 5 de outubro, 12 de outubro, 7 de setembro, 1º de maio, 1º de abril. Pessoal, vamos falar aqui, nas outras questões ali, nós vamos retomar isso, mas já vamos analisar esse texto. Observe, 5 de outubro é o dia da eleição. Deixemos de ser tão 12 de outubro. 12 de outubro é o quê? Dia das crianças. Então, o que ele quer dizer? Lá no dia 5 de outubro, na votação, vamos deixar de ser tão infantis e imaturos, né? Isso que ele quer dizer. E sejamos mais 7 de setembro. 7 de setembro é o quê? Independência. Então, que nós sejamos mais independentes, mais autônomos. Pois só com muito 1º de maio, 1º de maio, dia do trabalho. Então, só com muito trabalho, nosso Brasil não será um eterno 1º de abril. 1º de abril, dia da mentira, tá bom? Então, é um texto bem interessante, né? Ele utiliza esse recurso aí das datas, né? Para fazermos aí uma reflexão sobre as eleições. Então, lá, os numerais do texto indicam o quê? 5 de outubro, 12 de outubro, 7, 1º, ali, né? Nós temos os numerais cardinais e ordinais também, né? Primeiro. Eles indicam o quê? Eles estão indicando datas que no caso comemorativas, né? Feriados e tal. Então, datas. B. Os numerais e os meses, informações destacadas em amarelo, fazem referência a quê? Explique. Nós já falamos, são datas comemorativas. Nós já falamos quais, né? Olha, datas comemorativas, Dia das Crianças, Dia da Independência do Brasil, Dia do Trabalhador e Dia da Mentira. C. Sabemos que no dia 5/10/2014 ocorreu a eleição no Brasil. Reescreva o texto de modo a explicitar a informação contida em cada data. Nós já falamos sobre isso, né? Que lá no dia da eleição nós devemos deixar ali a infantilidade, né, de lado, se tornarmos aí mais independentes, né? Porque só por meio de muito trabalho nós deixaremos aí tanta mentira, né? Então, ó, que nesta eleição deixemos de ser tão crianças e sejamos mais independentes, pois só com muito trabalho nosso Brasil não será uma eterna mentira. Ok? Muito interessante esse texto. D. Qual foi o objetivo das cores utilizadas na composição textual? Pessoal, observe. Ali nós temos cores que representam o quê? Amarelo, branco, e temos a presença do verde, né? As cores do Brasil, né? Indica ali a questão do patriotismo, né? Então, as cores verde e amarela resgatam o espírito patriótico subjacente à mensagem, pois são as cores da bandeira do Brasil, tá bom? Qual é o objetivo do texto? Qual é o objetivo desse texto? Ele tem o quê? A intenção de chamar a atenção do leitor, né, aquele que está vendo ali o texto, lendo, e fazê-lo refletir sobre isso, né, sobre a sua escolha ali no dia da votação, tá bom? Então, ó, chamar a atenção dos leitores e eleitores para o voto consciente nas eleições, na ocasião da publicação do texto, lá em 2014. 9. Marque a única alternativa errada sobre o texto em análise. A. As datas comemorativas são bastante conhecidas pelo brasileiro, o que facilita a leitura e a compreensão do texto. Isso está certo ou errado? Está certo. A partir desse conhecimento aí dessas datas, que são bem simples, né? Todos nós conhecemos essas datas, 12 de outubro, 1º de abril,
7 de setembro. A partir disso, nós temos ali condições de interpretar o texto e entender o que ele está dizendo. Então, essa resposta aqui está correta, nós temos que encontrar a errada. B. O autor avalia o comportamento do eleitor brasileiro como infantil, possivelmente pela falta de consciência do voto? Sim, né, que nós deixemos de ser 12 de outubro, nós deixemos de ser infantis, sermos crianças, né, porque nós temos que agir como adultos e ter consciência, né, pesquisar, buscar entender ali, ter um voto consciente, tá bom? Então, está certa também. O autor considera os brasileiros como eleitores independentes, o que é ruim para o país? Não, ele não considera os brasileiros independentes, muito pelo contrário, né? Ele diz que sejamos mais 7 de setembro. Então, que nós devemos ser. Se nós devemos ser, é porque nós não somos, né? Então, essa daqui é errada. D. O autor avalia os eleitores brasileiros como infantis? Sim, deixemos de ser 12 de outubro. Nós deixemos de ser crianças, infantis. Então, aqui 9, letra C, tá? Terminamos a atividade, agora eu quero falar com vocês a respeito dessa proposta de produção textual que vocês vão fazer, tá bom? Vamos lá, está logo em sequência dessas atividades. Antes de começar a escrever, ao longo do texto, vários poetas se prenderam a um tema. Ao longo do tempo, vários poetas se prenderam a um tema muito interessante, o amor. Da Bíblia aos poetas de hoje, o amor sempre foi assunto recorrente. Também, quem nunca sentiu amor? No mundo inteiro, as pessoas se identificam com esse sentimento, por isso que muitos poetas, mesmo escritos há muitos anos, muitos poemas, mesmo escritos há muitos anos, permanecem incrivelmente atuais. Pessoal, o amor, todo mundo sente amor, né? Amor pela mãe, pelo pai, pelo amigo, pelo amor, né? Nós colocamos aí alguém idealizado como amor, né? Então, o amor, ele é um sentimento comum, independente de qual época você viva, independente de qual lugar você esteja, se é alguém da China ou alguém daqui do Brasil, se é alguém que viveu há 100 anos atrás, 1000 anos atrás. Então, o amor é um tema aí atual, né? É um tema que passe anos, passe lugar, pessoas, ele é um sentimento presente na nossa vida, tá bom? Então, é um tema bem atual, por isso que é comum nós encontrarmos o amor aí sendo tema de diversos poemas, de diversos textos. Veja, por exemplo, como se expressou o poeta português Luís de Camões no século XVI. Amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Observe, ao lado de cada estrofe aí, nós temos escrito quarteto, quarteto, terceto, terceto. O que é isso? Nós já falamos sobre isso. Quarteto, estrofe que possui 4 versos. Aqui nós temos 2 quartetos e 2 tercetos. Tercetos, estrofe que possui 3 versos. Tá bom? Então, esse poema é um dos sonetos mais famosos de Camões. E o que é soneto? É justamente esse poema que possui essa estrutura de 2 quartetos e 2 tercetos, tá bom? É a estrutura aí mais conhecida dos poemas, 2 quartetos e 2 tercetos, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, tá bom? O soneto é uma forma fixa de poema, ele sempre é composto de 14 versos, que em geral se divide em 2 estrofes de 4 versos e 2 de 3 versos. Além disso, os versos sempre são rimados, como você vê nesse soneto de Camões, então há a presença da rima sempre, tá bom?
É interessante observar também que nos sonetos, o último verso, conhecido como chave de ouro, concentra a ideia principal do poema ou deve concluí-lo de forma a atrair a atenção do autor. Então, a chave de ouro aí, o último verso, ele tem essa característica, tá bom? Agora, você vai produzir um texto, né? Você vai produzir um poema, um soneto, tá bom? Levando em consideração as características que nós acabamos de ler, né? Um poema estruturado aí por 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, dessa vez, você produzirá um soneto dedicado a alguém que você ama. Pode ser qualquer pessoa, desde que esse sentimento seja verdadeiro. Então, você vai fazer para sua mãe, para sua avó, para o seu pai, para o seu irmão, enfim, alguém que você ama de verdade, tá bom? Para criar ideias, observe a imagem a seguir. Que sensações ela desperta em você? Depois você entregará seu poema a essa pessoa para que ela saiba que é muito importante para você. Então, ao observar ali essa imagem, nessas imagens, tem um desenho ao lado também, né? Essa imagem, que sensação você tem? Que sentimento desperta? Então, primeiro, você vai anotar ali, quando você pensa em amor, quando você pensa naquela pessoa, o que você sente, quais palavras remetem a ela, e depois você vai construir o seu poema, tá bom? Aí aqui tem planejando o texto, né? Observando a imagem, você percebe 2 pessoas conversando no fim de tarde bem agradável. Observe aqui 2 pessoas ali sentadas observando, né, o fim de tarde, o pôr do sol, né, algo muito lindo, algo muito romântico, né? Com quem você gostaria de passar um fim de tarde desses? Para facilitar suas ideias, pense nisso. O que você gostaria de dizer para essa pessoa? Por que ela é importante para você? Por que é bom passar longas horas na companhia dessa pessoa? Com quais adjetivos você a qualificaria? Observe, os adjetivos são importantes, né? Pessoa amável, pessoa carinhosa, pessoa bondosa, enfim, os adjetivos ali que você daria para essa pessoa. Que substantivos você usaria para se referir a ela? Amor, meu amor, vida, paixão, ou mãe, enfim, quais adjetivos, quais substantivos e adjetivos você utilizaria ali? Fique atento, o emprego da linguagem figurada pode ser bastante útil para a criação de imagens poéticas. Lembram lá da linguagem figurada, que é aquela que não é literal ali? Aí nós temos lá as figuras de linguagem e tal. Detalhe importante, seu poema não precisa falar necessariamente do amor entre um homem e uma mulher. Seu texto pode ser dedicado, por exemplo, aos seus amigos, à sua família. Além disso, o poema é um texto em que o autor se expressa de maneira muito particular. Por isso, fique à vontade para soltar sua imaginação. Quem sabe você não se tornará um grande poeta. Então, a partir disso aí, isso que o texto traz para vocês, utilizem a criatividade, tá bom? Lembre-se, pensem no amor. Como que você sente o amor? O que você acha que é o amor? Como que é o amor que você tem por essa pessoa, qual você vai escolher para fazer o poema, tá bom? Para dedicar esse poema. E não esqueça de seguir ali as estruturas do soneto, tá bom? A estrutura do soneto, as características dele. Vai ficar muito bom. Quero que vocês façam no caderno de produção textual ou língua portuguesa, se for o mesmo, não tem problema, tá bom? Mas façam no caderno, tá bom? E me enviem fotos. Se você quiser desenhar ali ou colar figuras também, não tem problema, tá bom? Pode também. Fique à vontade, façam um belo texto aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui, terminamos aí a nossa aula de correção das atividades e explicação da proposta de produção textual, né? Aguardo vocês na próxima aula, vamos fazer correção de algumas atividades sobre acentuação, depois encerrar o capítulo e começarmos o capítulo 7 do nosso livro de língua portuguesa, tá bom? Então até a próxima aula, qualquer coisa, qualquer dúvida, me procurem no plantão, tá bom? Até a próxima aula.